que estamos ao vivo já, né? Vamos ver mais um pouquinho no Facebook. Agora sim. Tá saindo som, né? Acho que estamos ao... Ok. Certinho. Estamos iniciando mais uma live neste dia, quinta-feira, 18/2/2021, às 20h30, para falar de um outro tema que nós vamos abordar à luz da palavra, bate-papo na palavra, né, como sempre, às quintas-feiras. E o assunto hoje é: a igreja deve se envolver em política? É uma pergunta, e mediante essa pergunta a gente foi procurar algumas respostas para isso dentro da palavra, na luz da palavra, né? Então a gente quer dar esse início agora para falar sobre esse tema. Você que está nos assistindo agora, se quiser dar a sua opinião, colocar aí um comentário no Facebook e participar, seria muito interessante, e você é bem-vindo. Pastor Toninho, você quer falar inicialmente já também? Amém. Boa noite a todos. Não, esse assunto é bem polêmico, né? E pelo que nós vimos nas Escrituras, se a igreja deve se envolver com a política, a gente não vê nenhum versículo, nenhuma situação, né? Nem o próprio Jesus, que é a nossa referência maior, né? Nem os apóstolos se envolvendo com a política, né? Então, assim, primeira coisa que eu poderia perguntar nessa noite, né, para vocês que estão nos ouvindo, qual é o papel da igreja, né? Então, muitas pessoas podem ter várias respostas diferentes, pode falar que como louvor como resposta à igreja, como louvor a Deus, como a igreja que consola, a igreja leva o evangelho para os perdidos, né? A igreja apoia causas nobres, né? Parte social, ser um farol para a comunidade, ser uma luz para as pessoas que andam nas trevas, né? Mas qual é o papel da igreja que a palavra nos fala, né? Porque a gente pode ter um monte de opinião aqui que é a igreja, mas o que a palavra fala referente o que é igreja? Nós somos igreja. Você que está me ouvindo, você é templo do Espírito Santo, você é igreja. É isso aí. Igreja não são as quatro paredes, né? Quando nós nos reunimos como igreja, mas eu e você somos igreja, porque nós somos templo do Espírito Santo. E eu queria só começar, lendo lá em Mateus 28, versículo 19 e 20, fala assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a última instrução que Yahshua, Jesus, ele deu para os apóstolos, né? E o próprio Jesus, ele é o fundador da igreja e ele é o fundamento, né? A igreja tem que estar fundamentada em Cristo, né? E é isso que a igreja tem que se manifestar, como ele deu essa ordenança para os seus apóstolos, né? Para a igreja, ide e pregai o evangelho, né? Ensinando. Então, assim, ele fala, ide, fazei, batizar e ensinar. Esse é o papel da igreja. Então, a igreja, ela precisa ir, ela não pode ficar dentro das quatro paredes. Ela tem que ir, ela tem que sair para fora. Porque igreja é você sair, né? Você pregar as boas novas. E fazer discípulos, não para você, mas para Cristo. Esse é o papel da igreja. E ela deve batizar e ela deve ensinar as pessoas, né, no caminho correto, através da palavra, através da Bíblia. Amém? Isso então, isso significa que indiretamente, né, não declaradamente, mas está no contexto bíblico, em vários versículos, em vários capítulos, e de uma certa forma falada pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, está, de uma certa forma, vou usar uma palavra, parece um termo meio estranho, mas está intrínseco na palavra
que ela sim está nos ensinando ou está trazendo à tona o assunto política, né? Não no sentido declarado da palavra, mas no sentido de como se comportar ou como viver, né? Como pensar, como proceder, como agir. Então, de uma certa forma, ela sim instrui nós como cidadão, né? Vou falar agora cidadão, né? Além de filhos, né? Mas como cidadão ou como um humano criado por Deus e por consequência filhos, né? Como diz a palavra, todos que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus e estando nessa terra somos cidadãos aqui de uma nação, né? Que no caso a nossa nação é a nação brasileira. Então a palavra sim, ela indiretamente nos aborda o que é política, né? E passando para um lado mais de definição da palavra, né? A gente podia dizer assim, política nada mais é do que regras, né? Porque assim, se a gente falar de política hoje, a palavra também ela foi levada para um momento ou para um local onde foi configurada como corrupção, né? Ela foi configurada ou ela foi vista ou foi deturpada, vamos dizer assim, né? A ponto que quando você ouve a palavra política, você ouve uma coisa meio estranha e ao ponto de dizer assim, não, eu quero distância. Mas ao mesmo tempo, numa definição simples que eu posso dar, é que nada mais é do que um conjunto de regras, um conjunto de determinações ou direções, né, que tem que ser colocado. Então, quando uma nação, ela é uma nação, é um povo, e ela tenta se organizar, apesar de soar meio estranho essa palavra, ela tem que fazer política, ela tem que fazer, instituir algumas regras, né? Então, agora, qual que é a melhor base, o melhor testamento para nos dizer como tem que ser essas regras, como ela deve ser, né? O melhor testamento, o melhor livro, a melhor palavra é a palavra mesmo de Deus, é a Bíblia, né? Então, eu acho que isso é importante. E aí começa com os bons conselhos. Por isso que a Bíblia diz assim, boas novas, né? Os bons conselhos, bons critérios, boas direções. É isso que a Bíblia vem nos declarar, né? E, entre aspas, né? Soa até meio estranho, soa estranho bastante, porque a gente, principalmente no Brasil, né? A gente vive num país muito corrupto, né? Que a política feita, realizada, construída é segundo o entendimento humano ou o que a pessoa pensa ou que o governante pensa, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, desvirtuada, né, muitas vezes, né? Então, assim, a gente tem que voltar lá no começo, no início, porque Deus nunca quis governantes em cima das nossas vidas. Ele nunca quis que alguém governasse as nossas vidas. Ele queria que nós tivéssemos ele como o nosso governo, o nosso Senhor, aquele que cuida, que zela por nós. Ele sempre quis que o homem dependesse de Deus e não dependesse de governantes. Porque quando você fala de política, você está falando de governantes. Presidente, governador, prefeito, né? Lá em 1 Samuel 8, quando surgiu o primeiro rei de Israel, que quando os filhos de Samuel foram decretar juízes, mas eles também eram maus juízes, né? Dava mau exemplo como juízes, os filhos de Samuel. Aí foi instituído o rei. O povo queria um rei. E aí, o próprio Deus falou para Samuel, poxa, se eles não têm você como autoridade sobre a vida deles, se eles principalmente não têm eu, ninguém você, a gente dá um rei para eles. Porque o povo clamou por rei, né? Isso partindo de lá. Mas tudo bem, foi constituídas as autoridades porque o homem nunca quis submeter a Deus. Essa é a grande verdade. As autoridades existem hoje porque o homem não se submeteu a fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus.
Aham. Pela sua desobediência, foi criado governos para poder leis É, e governar aquele povo, é, né? Por causa da desobediência do homem, porque o homem não quis Deus como seu governo, como seu governante, né? Como seu rei, né? Naquela época era rei. Então, assim, o povo de Israel clamou para o rei, falou: tá bom, vocês querem rei, eles não querem eu como rei e nem é, você como profeta, como juiz, então eu vou dar um rei para eles. Então, assim, e cada povo tem o rei que merece, né? Mas a palavra fala que todas as autoridades foram instituídas por Deus. Deus permite. Se nós temos um bom presidente, ou um mau presidente, ou um bom governador, ou um mau governador, Deus colocou ele lá por causa do verdade. povo. Deus coloca sempre para tratar com o povo, porque ele quer que o povo volte a estar debaixo do governo dele. Ele quer que o povo dele volte a estar submisso à vontade de Deus. Então, puxa, porque nós, como cidadãos, nós temos o quê? Nós temos o direito a votar, né? Nós temos o direito a voto. E nós temos que escolher o quê? De acordo com com aquilo que nós cremos, com a nossa fé, e que principalmente seja um homem sempre temente a Deus. Né? E por isso que nós devemos orar sempre antes de votar, para saber em quem que Deus quer que nós votamos para governar. Então, assim, mas toda a autoridade do governo de São Paulo está lá porque Deus permitiu. Por quê? Porque o povo de São Paulo merece esse governador que tem. Porque Deus vai usar isso para que o povo clame, para que o povo busque, para que o povo busca a, a estar debaixo da vontade de Deus. E não sair protestando, e não sair sei lá, bagunçando, querendo quebrar as coisas. Não, isso não é papel da igreja. O papel da igreja é orar pelos seus governantes. A própria palavra fala. Depois nós vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Então, assim, nós temos que entender que Deus permite situações, governantes ter, e nós temos que respeitar essas autoridades, porque ou alguém colocou através do voto, e pela maioria votou em pessoas que não são temente a Deus, que não buscam a vontade de Deus, e aí tem a consequência do nosso voto. Mas a igreja deve se envolver com a política? No meu modo de ver, não. E de acordo com as escrituras, também não. Jesus ele não se envolveu com a política. Quando ele falava assim, você é o rei dos judeus, você que está falando. Ele nunca se prontificou como rei dos judeus. Vocês estão falando. Tanto é que o povo esperava um político para derrubar Roma. E o povo falou para crucificar e soltar Barrabás, porque Barrabás era vamos dizer, um político, era um ladrão, mas era um político revolucionário, e ele teria mais esperança para derrubar Roma do que o próprio Jesus, porque Jesus ele nunca se apresentou como político. E Barrabás, sim, estava ali, ele era um político, ele estava armado, ele ia enfrentar Roma. E sempre as pessoas esperam que pessoas se reúnem para derrubar o governo. Não, o governo foi instituído, o próprio Deus instituiu os governos. Se está lá, é porque Deus quer tratar das nossas vidas, Ele quer fazer que o povo clame, que o povo volte a clamar e fale assim, eu quero que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, governe a minha vida, governe a minha nação, governe a minha casa, né? Mas, infelizmente, as pessoas não querem clamar, as pessoas não querem orar, elas preferem criticar, ir para as ruas, quebrar. Muitos cristãos eu conheço que faz isso, né? E tem uma irmã que deve estar ouvindo, ela vai ouvir vai ouvir essa palavra, falou, Toninho, não era bem assim que eu queria que você falasse. Mas não é o que eu falo, estou falando o que a palavra fala. Às vezes eu vejo esses políticos corruptos, né? Eu falo, Senhor, misericórdia, eu não, sabe, vendo o povo sofrendo, padecendo, as coisas aumentando, isso é o comecinho de muitas coisas que vai acontecer de ruim. Né? Pois vai ser pessimista? Não, não sou pessimista, porque a palavra vai se cumprir. Os começos das dores estão sentindo é muito evidência dos finais dos tempos. Eu não sou louco de dar uma data, mas a evidência é muito grande, né?
No decorrer desses meses, nós vamos ver algumas coisas acontecendo. Então, assim, então a igreja, o papel dela é ir, fazer discípulos, batizar e ensinar as pessoas. Essa é a função da igreja. A função da igreja é o quê? Clamar pela nação, orar pelos políticos, orar por todas as autoridades instituídas, porque não existe nenhuma autoridade que não foi Deus quem permitiu. O próprio Saul, Deus não permitiu, Deus não ungiu Saul, e Deus sabia que Saul não era um homem de Deus. E ele profetizava, ele profetizou junto com os profetas. E aí, quando ele quis dar uma de sacerdote, aí Deus falou, opa, quando ele desobedeceu, trouxe o rei, e era para destruir tudo, e ele não destruiu, o que aconteceu? Sempre a desobediência do homem. E ele não destruiu tudo, e ele quis fazer o quê? Ele quis, como Samuel estava demorando, ele quis fazer o papel de sacerdote. Aí Deus falou, opa, chega, acabou. Deus coloca e Deus tira. Não é eu que coloco, não é nós que tiramos. Nós votamos, mas quem coloca é Deus. Toda autoridade foi colocada por Deus, porque Deus tem um propósito naquela autoridade. Por isso que nós temos que orar antes de votar, para votar para pessoas que realmente sejam tementes a Deus. Realmente, pessoas que tenham temor ao Senhor para governar. Né? Então, isso é muito importante para nós. Quer falar, Isen? Agora, eu queria falar, assim, Jesus, ele manifestou o que estava no coração de Deus, né? Ele manifestou que que isso é anunciado como boas novas, né? Então ele teve que verbalizar essas boas novas ou ter ações para essas boas novas. Então, o que Jesus fazia? Ele entrava em cidades, passava por cidades, entrava em casas de amigos, casas de prostitutas, casas de cobradores de impostos, tinha esse bate-papo com essas pessoas, né, que muitas vezes a gente mesmo condena, né, até porque são coisas erradas, né, e coisas que muitas vezes absorvem e subtraem, na verdade, né, subtrai a pessoa, subtrai da vida das pessoas, roubando as pessoas. Jesus veio, na verdade, vamos dizer assim, colocar entre aspas, denunciar isto, ou, vamos dizer assim, contestar sobre isto, mas não quero usar a palavra contestar porque ela fica meio pesada, mas Jesus vem anunciar. O próprio João Batista, né, ele falava bastante, ele era bastante criterioso nas suas palavras, né, falava raça de víboras, e ele mesmo pegava pesado, né, mas ao mesmo tempo no linguajar estava anunciando o que seria o modo de vida, como teria que ser a vida das pessoas. Agora, a igreja de Cristo, ela é formada por pessoas, né? E essas pessoas cada pessoa é um cidadão, uma cidadã, né? E ela, como igreja de Cristo, ela tem que ser um corpo vivo aqui na Terra, e ela tem que manifestar o que está no coração de Deus, assim como Jesus manifestou o que está no coração de Deus. Então, você até começou, acho que, a ler sobre o ID, né? Falou sobre o ID. Então, essa é a nossa missão aqui na Terra. Quando você diz o ID, você fala sobre o ID, você está dizendo que você está anunciando, você está indo para anunciar as boas novas, ao mesmo tempo você está numa posição de ensinar e esclarecer, abrir a mente das pessoas para dizer qual que é o modo de vida correto que Jesus ministrou, falou, pregou, deixou esse ensinamento. Ao mesmo tempo, isso impacta outras pessoas, porque outras pessoas não concordam, e isso, de uma certa forma, entre aspas, é uma contestação, né, das duas partes, né? De todo jeito, a igreja, o comportamento da igreja aqui na Terra é um comportamento que vai impactar as pessoas ou impactar a sociedade, porque
essa igreja, ela é corpo vivo, ela é dinâmica, e ela veio para anunciar as boas novas, para fazer o ID, né? Agora, e aí, o que acontece? Ela passa a, como é que eu posso dizer? Ela passa a tocar algumas feridas na sociedade, né? Por exemplo, é, os governantes instituem, ou querem instituir, ou instituem, né, de acordo com algumas nações, que é permitido o aborto, por exemplo. E a igreja vai lá e ela faz assim, ela chega lá e, entre aspas, contesta, né? Não protesta, contesta, né? E fala assim, olha, isso aqui não está de acordo com a palavra das boas novas, isso aqui não está com acordo do, 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 do reino, da vida do reino, não está de acordo com o governo do reino. Então, a igreja se coloca de uma certa forma, diz assim, eu sou contra isso porque eu tenho como base a palavra de Deus, a Bíblia, que é a minha minha regra de fé e prática. Então eu tenho uma regra, eu tenho fé naquilo que eu creio que está escrito e foi anunciado como boas novas. Então, eu entendo que a igreja, ela tem que, de uma certa forma, sim participar disso, né? Como um agente, como eu posso dizer, um agente que pode harmonizar todas essas coisas. Diz assim, não, o caminho é esse aqui, ó. A palavra diz isso, né? O caminho é esse. Então ela se coloca numa nação, ou se coloca no meio da sociedade, como uma igreja dinâmica, que faz a diferença. Entendendo o seguinte, que é uma igreja que ora, que é uma igreja que respeita a autoridade, que é uma igreja que age com misericórdia, age com compaixão, mas é uma igreja também que entende que isso tudo, por exemplo, como você falou, né? Os governantes foram levantados e por que estão lá? Porque Deus deixou lá, Deus permitiu, né? Assim como acho que aconteceu com Jesus, né? Que Pilatos, acho que falou assim, olha, você sabe que eu posso te condenar e te crucificar mesmo? Eu falei assim, claro que sim, que você pode, porque Deus te deu essa autonomia para você fazer, né? Então é isso. Mas Jesus estava diante de Pilatos numa posição ainda, vou usar o termo contestação, mas numa posição de dizer assim, você pensa dessa forma, você age dessa forma, mas está errado. Você está errado e o povo que está com você está errado. Então é uma forma da igreja se manifestar, apontando um caminho, assim como Jesus apontou o caminho, né? Mas o problema é que quando você fala em política, né? Novamente comecei até a falar sobre isso, é que a palavra política ela foi muito prostituída, ela foi bastante prostituída, né? Porque se você pegar a essência dela, é regra, é direção, mas esse cenário que se coloca no Brasil e esse cenário que se coloca em todas as nações prostituiu essa palavra. Então, é mais ou menos isso. De política eu quero distância. Ficou assim. Mas a gente, como igreja, de uma certa forma, a gente participa dessa sociedade como cidadão e como igreja de Cristo também, para dizer assim, não, o caminho é esse, o caminho não é dessa forma que vocês estão pensando. Então, mediante, por exemplo, a sociedade, os governantes dizem, não, o aborto é possível e está autorizado. A gente, como igreja, diz assim, não, o aborto não é possível e nós não cremos dessa forma e nós entendemos que Deus não nos autorizou sobre isso. Então, nós nos posicionamos, né, diante de uma sociedade, né? Eu quis dizer isto tudo para dizer assim, porque algumas pessoas podem dizer assim, então a igreja não participa de política, então ela não precisa fazer nada. Não, ela precisa fazer. As boas novas estão aí para isso. As boas novas estão para anunciar as boas novas. Como deve ser a vida? A vida deve ser o quê? As boas novas, está dizendo isso. Então, a gente apresenta para o mundo, para a sociedade, né? Além de a gente seguir nessas boas novas, né? Então, assim, porque nós temos que levar as boas novas,
Mas Jesus ele nunca impôs nada. A igreja ela não pode impor. Ela tem que levar as boas novas. Eu vejo assim, eu já vi muitos cristãos, até gente aí de alto escalão, né, como Aham. pastores, como apóstolos. Assim, a igreja, ela se corrompe da missão quando ela entra em política. Uhum. Quando a igreja ela entra na política, a igreja se corrompe. O homem se corrompe. Você pode ver, todos os cristãos que entrou na política, eles se corromperam. Quase todos se Uhum. corromperam. Eu lembro muito bem, eu ia muito para Brasília, uma época da minha vida, na época do Collor, né, do presidente Collor, que era tudo uma Aham. farsa ali, né, que ele tirou os carros não sei se vocês lembram, ele tirou o carro dos deputados, É. dos senadores, tiraram os carros. Ele tirou o carro de chapa branca e deu um de chapa amarela. Eu sabia porque tinha um amigo da igreja que eu ia lá ministrar às vezes, pelo menos uma vez por mês eu ia para Brasília, e ele falava, os carros estão tudo lá para apodrecer, mas eles estão andando tudo de carro de chapa que era amarela naquela época. E ele falava assim, eu tenho vergonha de falar que eu sou evangélico dentro do Congresso, porque os primeiros a se venderem por terreno, por material de construção para construir igreja, eram os evangélicos, era a bancada evangélica. Naquela época, eu não sei hoje como é que está, que eu perdi o contato com esses irmãos de lá. Mas nessa época havia muita corrupção. E eu, assim, eu vejo assim, toda vez que o cristão ele entra na política, ele se corrompe, porque ele sai fora da missão dele. A missão dele é levar boas novas, pregar o evangelho, sabe? Levar salvação para a vida das pessoas, levar cura, libertação, levar palavra, levar batizar, ensinar as pessoas a caminhar, ensinar a palavra para as pessoas para elas caminhar no caminho correto. Essa é a função da igreja. Agora, as pessoas Exatamente. têm pastores que têm posição, não, mas eu tenho a minha vida social, eu tenho a minha Aham. opinião social, mas eu não posso esquecer que eu sou igreja, que você é igreja, você é templo do Espírito Santo. E como é que Deus quer que você age nessa situação? É lógico, nós não vamos concordar com aborto, pedofilia, homossexualismo e tantas outras coisas, porque vai contra os princípios de Deus. Agora, nós não precisamos brigar, lutar, porque a igreja parou de orar, a igreja parou de clamar, e por isso vai criando regras, vai criando, como é que eu posso falar, leis para ficar oprimindo mesmo, É. para oprimir o cristão. Por quê? Porque Deus quer que você clame. Deus quer que você se levante e comece a clamar. E você fala, eu sou dependente de ti, Senhor. O Senhor é o meu rei, eu não preciso de presidente, eu não preciso de governador, eu não preciso de prefeito, porque o Senhor é o meu rei. Eu dependo de ti, eu não dependo do presidente, eu não dependo do governador, eu não dependo do prefeito. Eu dependo de andar na tua palavra, nos teus princípios e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e levar as boas novas para as pessoas. Essa é a função da igreja. Porque corrupção sempre existiu. Você falou que João Batista falou do sacerdote. O próprio Jesus falou assim: vocês são filhos de cobra. Isso é pior que falar que é filho de alguma outra coisa aqui no Brasil. Jesus falou: vocês são filhos de cobra. Para o judeu, a cobra é a pior coisa que existe. Quando você fala ser filho de cobra. O próprio Jesus falou para os Uhum. sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes estavam junto com a política, estavam junto, governando junto, fazia parte da política. Não, a igreja está num nível superior. A igreja não pode se igualar ao político, ele não pode se igualar às coisas naturais. Por isso que a palavra fala que buscai o reino de Deus e a sua justiça, não a justiça humana nossa. Essa daí é terrível, a nossa justiça. Qual que é a tua vontade hoje? Não era você invadir o STF e fazer uma besteira? A gente, como ser humano, esquece ser cristão. Esquece ser Uhum. cristão. É. Acabar com o Congresso, com essa corrupção, com essa roubalheira. Não é a nossa. Assim, estou falando como. Esquece de ser cristão. Como homem. Porque é a nossa justiça própria. Mas eu tenho que buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, não é a minha justiça. Esse é o grande problema do ser humano. O ser humano quer fazer na justiça dele.
Nós temos que buscar a justiça. E aí a palavra fala, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando começa a buscar o reino dele, quando começa a buscar a justiça dele, né? E aí as outras coisas começam a ser acrescentadas. Verdade. Sabe? A justiça de Deus não tem nada a ver com a minha justiça, nem com a sua. Porque a cada dia nós devemos morrer para a nossa vontade, morrer para o nosso eu, para que a vontade dele se manifeste. Enquanto a nossa vontade estiver muito ativa, a vontade dele não vai se manifestar na igreja. E através da igreja, não vai se manifestar. Enquanto a igreja estiver agindo naturalmente, ela tem que agir sobrenatural. Ela tem que agir com o sobrenatural de Deus, através da oração, através do jejum, através do clamor, né? Pedro estava preso, Paulo estava preso, a igreja fazia o quê? Orava. A igreja ia lá para fazer mutim? Não. A igreja se levantava lá com plaquinha para tirar os inocentes da cadeia? Não. O que ela fazia? Deus deu, e Auschwitz deixou uma arma para a gente, a oração. A minha arma, né, a oração, ela tem um poder grandioso. E por isso o inimigo tem colocado desânimo nas pessoas para não orar. Por isso que o inimigo tem colocado as pessoas para que não orem e para que não veja eficaz a sua oração. A oração do justo vale muito. Aquele que é justificado, não é que é justo, justificado em Cristo, a oração dele, ele tem eficácia na oração dele. A oração move. Eu orando junto com você é uma coisa, eu orando com você e mais outro é outra coisa. Vai se multiplicando o nível de poder, de dínamos que, através da oração para trazer libertação. Enquanto a igreja não entender isso e a igreja ficar agindo naturalmente, querendo participar das coisas naturais. Não, nós não fomos chamados para participar das coisas naturais. Nós fomos chamados para participar das coisas excelentes e espirituais em Deus. Essa é a função da igreja. A igreja ela não pode ser mais um mecanismo natural, como uma associação, mas como um clubinho. Não, a igreja tem que se comportar como igreja. Por isso que eu falei, eu preciso entender o que é a igreja, e igreja é eu, igreja é você, e eu preciso entender isso, qual é a função da igreja. E eu tenho que manifestar como igreja. Eu não tenho que manifestar como cidadão. Eu tenho que manifestar como cidadão do reino, e não como cidadão brasileiro. Eu tenho que, porque o reino está muito maior que o cidadão brasileiro. A minha natureza, a minha cidadania natural, ela é muito inferior da cidadania espiritual. E a manifestação é da cidadania espiritual e não natural. É que muitas vezes nós ficamos com a nossa alma meio agitada e nós queremos que Deus age e nós queremos agir na frente de Deus. Mas eu tenho que lembrar que eu, como igreja, eu não posso me manifestar como uma pessoa natural se manifesta. Eu tenho que manifestar como Deus quer que eu me manifeste. E a igreja precisa se levantar, uma igreja de oração, não uma igreja de show, não uma igreja... até o próximo tema que a gente vai ver são as coisas erradas dentro da igreja, o pecado dentro da igreja e as coisas do mundo dentro da igreja. Né? Vamos ver se na outra quinta-feira a gente debate sobre isso. Mas o que acontece? Porque a igreja ela perdeu o foco da coisa. Ela perdeu o foco da coisa. Ela perdeu a sua identidade. As pessoas estão perdendo a identidade como igreja. E aí ela começa a querer brigar politicamente. É lógico, nós somos a favor do aborto? Não somos a favor. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar para que essas leis caem, para que entre um governante lá e tire, para que entre alguém de Deus e tire, alguém que se levante e começar a orar. Orar o quê? Orar para que o STF se converta. Se não se converte, que caia. Agora a igreja precisa se posicionar. Orar pelo Congresso, os corruptos que se convertam. Se não converter, que caia. Clamar por justiça. E justiça não é... Quando a gente clama por justiça, o cristão, não é clamar para que a pessoa morra ou para que seja destruída, não. A justiça é para que a vontade de Deus venha e se realize. Ou a pessoa se converte, ou a pessoa sai de lá. Essa é a justiça. Não querendo o mal, mas que as pessoas se convertam. Ah, mas essas pessoas não se convertem nunca. Alguém pode estar pensando nessa hora. Paulo era pior que esses caras.
Deus tirou ele, derrubou ele do cavalo. Você está entendendo? Por quê? Porque a igreja estava orando. A igreja estava orando. A mesma coisa quando o Pedro estava preso, a igreja estava orando, quando ele bateu na porta, eles pensavam que era um fantasma. Aí quando viram que era Pedro, porque nós oramos e nós não sabemos o potencial que a oração tem para libertar, a oração nossa para fazer, atuar. Então a gente ora, mas a gente não sabe nem o poder da oração que tem. O próprio povo estava orando ali, e quando eles foram libertos da cadeia e eles chegaram lá, eles não acreditavam que era eles. Mas o poder da oração tem o poder, eles estavam ali orando por eles, eles estavam sendo libertos. Então, assim, a pessoa fala assim: ah, mas esses caras não tem jeito. Então, a pessoa perdeu a fé. Ah, os caras do STF vai se converter? Não se converte nunca. Mas se não converter, nós vamos orar por justiça. É isso que a igreja tem que clamar. A justiça o que é? Que se convertam. Mas se não converter, Deus tira. Mas a igreja precisa se levantar como igreja. Agora, vou falar como como é que fala? Com uma pessoa que está assistindo esta live, né? Até para despertar uma linha de raciocínio às pessoas que nos assistem. Você não acredita também que a igreja, num certo período, é que a Bíblia ela não nos detalha, né? Eu acho que ela tem resposta para tudo, né? Eu acho não, tenho certeza que ela tem resposta para tudo, mas ela não detalha algumas coisas, porque até está escrito que não caberia, se fosse para no detalhamento não caberia. A própria Bíblia diz isso, né? Não caberia, seria muitos e muitos e muitos escritos ou livros, né? Mas durante um período de tempo, você não acredita que a igreja ela entrou num casulo, ela se escondeu e ela se escondeu ao ponto de dizer assim: aqui é minha casinha, aqui é meu grupinho, aqui é minha sociedade, né? Estou indo um pouco mais para a instituição, é claro, mas aqui você coloca dinheiro que você vai se sair bem. Aqui nós nos reunimos e nós como é que fala? Não estou falando de comunhão, mas nós nos organizamos aqui e tal, né? E a ponto de dizer assim, ela fechou tanto, que, e aí ela esqueceu de uma outra parte, que quem está lá fora é a viúva, quem está lá fora é o pobre. E ela fechou tanto, que ela diz assim, aí você iniciou com o ID, e ela confundiu este ID. O ID é aqui dentro, tudo aqui dentro é o ID. Né? Então, a ponto de dizer o seguinte, lá fora é lá fora, aqui dentro, aqui dentro. Aqui dentro é nosso clube, é nossa organização. Você não entende que a igreja ela se fechou ao ponto também de ela não ter uma voz expressiva onde ela possa ter um alcance numa sociedade, né? Apesar, eu entendi que você falou sobre a cidadania, né, a cidadania do céu, mas a gente ainda mora aqui nesta terra, né? Sim. E a gente precisa mostrar para as pessoas que existe uma novidade aí, uma forma de vida diferente, que é as boas novas. E eu preciso gritar, e eu preciso dizer isso. E eu não posso ficar num casulo lá dentro, dizer aqui vou resolver todo o problema do mundo. Não, não vou, porque não há comunicação. Se não há comunicação, não vai ter comunhão com ninguém, né? Só vai ter ali naquele limite onde você traçou. Aí o que acontece? Você não consegue fazer ou acontecer aquilo, a proposta de Jesus, né, do ID, porque você se fechou. E aí você só trata num ambiente muito fechado, na sua organização, na sua instituição. Eu só penso ali, por quê? Porque no subconsciente é sua sociedade. O subconsciente é o seu governo. Então se fechou. Então você não consegue manifestar a igreja, somos nós, como você falou, para fora. Ele está sempre para dentro. Porque
A própria palavra diz eclesias ou eclésias, né? Saindo para fora, é para fora. Sempre, sempre para fora, Assim, né? se você pegar assim, ó, não quero falar em percentual, porque o pessoal vai me cair de pau. Mas 80% dos evangélicos não são evangélicos, não são cristãos. Eles vão numa igreja, bate o cartão, mas não tem vida com Deus. Esse é o grande problema. Fora da igreja, ele não é cristão. As pessoas nem sabem que ele é cristão, porque ele não tem testemunho de vida. O testemunho fala tudo. Eu estou falando que esse meu amigo, ele trabalhava no Congresso nessa época, ele falava, eu não posso falar que sou evangélico, porque eles vão pensar que eu sou igual a eles. Ele falava isso para mim. Falou, pastor Toninho, eu não posso falar que eu sou evangélico. Já pensou isso? Porque se eu falo que é evangélico, eles pensam que eu sou corrupto. Porque estava ligado uma coisa. E assim, a igreja no passado, ela sempre foi política, ela sempre estava com os governantes, né? Até a mãe que lá de Apocalipse, os governantes respeitam essa igreja, porque ela está junto com os governantes. Ela faz parte dos governantes. E quando a igreja faz parte dos governantes, ela perdeu, ela se corrompeu, ela já não é mais igreja. Sim. Quando a igreja anda com políticos, eu conheci igrejas grandes em Belo Horizonte. Eu ia 3 vezes por ano para Belo Horizonte. Teve uma época da minha vida que eu aprendia sobre as festas judaicas, que são festas bíblicas, e eu aprendia muito. Então, 3 vezes por ano eu ia para Belo Horizonte. E eu vi aquela igreja crescer muito, sabe? Prédios, tudo, casas, carros, sabe? Deus abençoando assim, grandiosamente. A líder fez uma aliança com um deputado da época de lá. Em 3 anos acabou tudo. A igreja não pode andar com políticos. Não pode. A igreja está num nível superior à política. Ela representa Deus na terra. A igreja representa Deus na terra. Então, é uma responsabilidade. Você é igreja. Nós representamos o reino. Não representamos uma igreja. Não representamos uma instituição. Nós representamos o reino de Deus, que é muito maior do que igreja. Se você pegar a Bíblia toda, você vê no Novo Testamento quantas palavras fala igreja e quantas vezes fala reino. Se você tiver curiosidade, comece a contar no Novo Testamento quantas vezes fala igreja e quantas vezes fala sobre o reino. Né? Eu só queria ler um versículo aqui, só para a gente ver como Deus ele é soberano, e nós precisamos entender a soberania de Deus. Lá no livro de Daniel 4, 34 e 35, fala assim, Daniel 4, 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei, que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno. Essa palavra é legal. Sempiterno. É aquele que não tem início, não tem meio, não tem fim. É infinito, essa palavra. Ele tem o domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. O próprio rei Nabucodonosor estava reconhecendo que Deus ele era soberano sobre todas as coisas. E ele é desde o começo, o meio, o fim. Ele domina sobre todas as coisas. Lá em Daniel também, 2:21, fala assim, ó. Daniel 2:21. Olha o que ele fala aqui. É ele que muda os tempos e as horas. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e conhece o que mora na luz. Então, ele sabe todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Às vezes, as pessoas, alguns cristãos falam, poxa, parece que Deus perdeu o controle. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Oh, mas parece que ele esqueceu de nós. Não, talvez você que esqueceu dele. Talvez é você que esqueceu de clamar por ele. Enquanto que fala, se o meu povo se humilhar, se curvar, se ele orar, se ele clamar, ele vai vir e sará a terra. Mas o povo precisa ter uma posição.
Enquanto o povo, né, devemos orar pelo nosso presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, temos que orar. Por que ele ainda está lá? Porque tem povo orando. Porque a hora que o povo relaxar e parar de orar, ele se homem cai. Cai do governo. Ele está lá ainda porque tem gente orando por ele. Há umas primícias orando por ele. E por isso que ele está lá, senão ele já teria caído. Ele é um cristão, temente a Deus, tem o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, mas ele tem princípios, ele é patriota. E o patriota, ele luta pelo país, né? E quem é do reino, eu não preciso lutar, eu não preciso defender as coisas de Deus. Eu tenho que falar, eu tenho que testemunhar, eu não tenho que defender Deus, eu não tenho que defender. Quem defende religião não é filho de Deus, ele está defendendo uma religião. A igreja não defende ela, ela não precisa se defender. Tem quem defenda a igreja. Quando eu estou debaixo do governo de Deus, Deus protege a igreja. As portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra a minha igreja. A palavra fala, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não contra as instituições que só quer pegar o dinheiro do povo. Não é isso. Estou falando de igreja. E você, eu, igreja, as portas do inferno não prevalecem contra nós. Né? Como eu vejo, aqui nós temos toda a liberdade de ministrar, sair na rua, falar para um, falar para outro, ir numa casa, falar para uma casa, ir para outra casa e falar. As pessoas não fazem. Aí, lá onde não pode falar, os missionários vão lá, estão morrendo, mas estão levando a palavra. Estão morrendo, todos os dias morrem cristãos nos lugares onde não pode pregar a palavra. Você vê, você pega aí, você vê noticiários, às vezes o noticiário não traz, mas se você entra em algumas páginas do YouTube, na internet, você pesquisando, você vai ver as pessoas estão morrendo todos os dias, porque estão levando a palavra, eles creem naquilo que estão pregando, eles estão pregando, levando salvação para a vida das pessoas, eles não estão preocupados se é proibido pregar. Eu estou debaixo da autoridade até o momento que aquela autoridade não impeça de eu manifestar o reino de Deus. Eu tenho que ser obediente às leis, sim, tem obediente às coisas, temos que ser obediente, mas desde que ela não interfira no plano de Deus. Desde que não se interfira, mesmo depois de Jesus, quando Jesus subiu aos céus, a igreja teve uma grande perseguição, mas eles não pararam de evangelizar, eles não pararam de pregar. Então, estava contra a lei? Mesmo na época de Paulo, quando Paulo perseguia as igrejas. E Paulo se converteu, por quê? Porque a igreja começou a orar por ele. Talvez nem orar para se converter, talvez para morrer. Mas Deus olhou e falou, pô, esse cara é um cara dedicado. Naturalmente, ele é um cara obediente. E se esse cara vier para o reino, ele vai ser obediente para o meu reino. Eu entendo também que como é que Deus, ele não precisa de ajuda nenhuma, né? Até porque ele é Deus. Mas ele nos chama, né? Porque por isso que há um chamado para cada um, né? Por isso que há uma convocação individual e geral do ID. Então, mas ele não depende de ninguém. Mas ele quer que nós fazemos a vontade dele e quer que sejamos uma igreja dinâmica, né? Por exemplo, eu acredito que no caso de Paulo, ele apesar de Paulo fazer parte do Sinédrio, né? Na época ele ocupava uma cadeira importante, uma posição importante, mas o próprio Deus ou o próprio Jesus não utilizou desse mecanismo, né, ou desta posição para dizer assim, Paulo, você caiu do cavalo, né, para me conhecer. Agora, volta ao Sinédrio, e porque eu vou te usar, porque eu preciso de toda esta organização ou deste poder. Ele não fez isso, Jesus não fez isso, Deus não fez isso. Então, eu entendo também que nós não precisamos de nenhuma força política, nós não precisamos nem de uma força
no sentido que possa a gente tramar em cima disto ou trazer proveito para o meu evangélico. Não acredito nisso. Eu só Então, assim, acredito. é a mesma coisa. Naquela época, você não vê nenhum cristão entrando na política. Você vê Uhum, políticos se convertendo. Quem fazia parte do Sinédrio, ou fazia parte dos saduceus, seduceus e todos os é, erros lá, se convertendo. Alguns se convertendo. Mas você não vê nenhum cristão daquela época entrando na política e ser político. é verdade. Agora, de uma certa forma, há uma igreja dinâmica fazendo a sua exposição ao mundo, né? No mundo, As boas novas. O que eu acredito, a gente está falando sobre a igreja, né? Sobre a instituição também, sobre a igreja de Cristo, é que a igreja, muitas vezes, ela, como eu falei, ela se fecha muito e perde muito tempo fechada do que mais aberta, do que mais para o mundo, né? Do que mais para a sociedade. Eu vou dizer a palavra sociedade é porque nós convivemos aqui num governo, numa nação, né? E aí, o que acontece? São duas coisas. A igreja, ela não se porta como uma igreja de fé, muitas vezes, que ora intensamente por um governo, que ora intensamente por uma sociedade, ela não se porta dessa forma, ela se fecha. Então, por isso que eu disse que ela não olha para fora, né? Não participa. Por quê? Porque olha para dentro, mas não faz o que tem que fazer e, ao mesmo tempo assim não participa, não faz o que tem que fazer como igreja, orar, estar incessantemente em intercessão e procurando, na verdade, saber de Deus qual é a direção que se deve tomar. E aí ela se fecha e também não se abre para essas coisas, para orar, para interceder, e não se abre para ajudar o pobre, para ajudar a viúva, para entender o que está acontecendo. Né? É que nem, por exemplo, muitas vezes, quando você lá tem um apartamento, né? Você mora num apartamento, num edifício, e é convocada uma reunião de condomínio, né? Apesar que muitas pessoas e todos nós acho que estão fugindo disso, né? De reunião de condomínio que parece que nada acontece. Mas de toda forma, vamos pensar, você comprou um imóvel, você é proprietário do imóvel. Ali nesta reunião, onde você foi convocado, vai ser decidido e vão dizer algumas coisas. Por exemplo, coisas que te interessam. Por exemplo, para quem vai ficar a vaga A e B? A número 1, a número 2, a número 3. Quais as vagas são melhores, quais as vagas são ruins? Aí, o que acontece? É feita uma reunião para decidir esse tipo de coisa, para que ninguém saia perdendo e para que ninguém saia no lucro, vamos dizer assim. Então, isto é feito para se reunir para decidir algumas situações. E eu acho que o que acontece é que a palavra política ela fica muito pesada nesses dias, é que a igreja ela não é participante, ela não participa como voz ativas de boas novas, a ponto de dizer assim, não, eu quero também falar sobre esse assunto, não, eu quero também participar sobre esse assunto, né? Aborto, opa, pera um pouquinho, eu tenho minha opinião sim, eu tenho que dizer algumas coisas assim que está na palavra, eu vou dizer que é isso, 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 entendeu? Então, eu creio que a igreja ela tem que ser dinâmica e participar dessas coisas. Senão, ela fica numa situação de fechar, só fecha. então, Qual a que é a voz da igreja, igreja? A voz da igreja não é uma voz profética para este mundo. Por quê? Por que é uma voz profética? Porque ela lê a palavra, porque ela observa a palavra. Então, ela pega o que está no coração de Deus e joga para fora, né? Para que as pessoas possam observar e entender e aceitar, né? E o Espírito Santo que convence, é claro, né? então, a igreja, ela não pode ser neutra, né? Se eu fizesse Isso, uma pergunta aqui para aqueles é, que estão ouvindo a gente,
Quantas vezes por dia você ora pelo presidente? Quantas vezes por... Não vou falar nem por dia, Isso. por semana você ora por Isso. governador, você ora por prefeito. Ah, não. Mas quantas vezes você critica? Quantas vezes você fala mal? Quantas vezes você faz o negativo? Então, não é igreja. A igreja ela tem que orar pelas suas autoridades, né? Pelos nossos governantes. E a gente tem que saber que nenhum governante nos salva. Quem salva é Jesus Cristo. As pessoas estão colocando presidente, o nosso salvador da pátria. Não é um salvador da pátria, quem é salvador é Jesus Cristo. Ele tem que ser algo que Deus use ele para beneficiar a nação brasileira. Porque a política busca interesse próprio. E quando você faz parte do reino, você não busca interesse próprio. Você busca interesse do reino. As pessoas, quando entram na política, e eu conheço muitos políticos, que eu propriamente, desde criança, eu tive sempre um meio de político. Meus padrinhos eram políticos, prefeitos, fui prefeito de Guarulhos, sobrinhos deputados, candidatos, vereadores. Então, eu sempre vivi a política. Eu vi muita corrupção. A política, infelizmente, eu sei que a palavra foi deturpada, né? Porque política, você tem que participar, são regras, isso e aquilo. Só que a política, ela visa o interesse próprio de um grupo, de um partido. Nós não temos partido, nós fazemos parte do reino. Por isso que é partido, né? Já está partido, já o próprio nome fala, partido, dividido. Porque já cria divisão no próprio partido, né? Então, assim, por isso que eu falo que a igreja ela não pode estar dentro da política. Ela não pode estar neutra. A igreja não pode ser neutra. Ela tem que ser uma voz ativa na sociedade, mas uma voz ativa para o reino, uma voz ativa que leva à salvação, uma voz ativa que batiza e que ensina a palavra como ela é, e não como eu quero que seja. A palavra tem que ser ensinada como ela é, o que a palavra diz, né? Por isso que é legal esse bate-papo na palavra. Agora, a igreja, ela não pode ficar neutra. Isso. Por isso que eu perguntei assim, se eu perguntar para você que está me ouvindo, quantas vezes você já orou pelo presidente da República? Quantas vezes você jejuou pela vida dele? Pelo governador? Mas eu posso dizer, quantas vezes no dia você já criticou? Não vou falar na semana, nem no ano. Eu vou falar no dia. Quantas vezes você já criticou? Então, assim, nós, como igreja, temos que nos posicionar como igreja. Não estou falando como pessoa social, estou falando na igreja. Porque o tema de hoje que é a igreja deve se envolver com a política? Não, se envolver não. Mas ela tem que ter uma voz ativa. Não é porque ela não está envolvida na política, porque quando está envolvida, ela faz parte da política. Mas quando eu tenho uma voz ativa de Deus, eu estou contestando aquilo que está sendo feito. Mas há leis que é contra, eu tenho que estar submisso a essas leis. Porque a palavra manda que eu seja, desde que ela não vai interferir no reino, desde que ela não vai interferir de você levar as boas novas. Porque se for... Agora, eu queria ver se entra aqui o comunismo no Brasil e é proibido pregar a palavra. Aí nós vamos ver quem é cristão realmente. Aí nós vamos ver quem é cristão, quem é que vai levar a palavra. Se quando já tem liberdade de expressão, você tem liberdade na mídia, você tem liberdade na rua de falar, você tem liberdade de entrar dentro do metrô e pregar, você tem liberdade de entrar dentro do ônibus e pregar, você tem liberdade de estar numa praça pública e pregar, levar o evangelho, você tem liberdade de se reunir em casa. Tem países que você hoje não pode se reunir em casa, nem nas igrejas. Tem países na Europa que você não pode mais... faz de conta, tem 20 igrejas, não pode ter mais nenhuma igreja. E não pode ter reunião nas casas. Porque eles sabem que é igreja nas casas. Não pode. Então, assim... nós temos que... Por isso que o povo tem que orar e clamar. Mas, infelizmente, o povo vai só orar e clamar depois que o negócio estiver bem apertado. E por isso tem levantado os líderes, tá essa bagunça no governo, bagunça em todos os sentidos. Por quê? Porque o povo não está clamando.
O povo não está orando. A igreja não está se posicionando como igreja. Porque a igreja ainda, ela pensa individual. Eu estou bem, meu irmão lá que se dane. Ele está em pecado. É o que o pessoal fala. Não ajuda, está em pecado. Está em pecado, olha lá. Porque eu estou bem. Né? E as instituições, elas estão em concordância com a política. Você pode ver que todas as igrejas estão envolvidas com a política. As grandes igrejas estão envolvidas com a política. Tem gente que entra na igreja. Eu vou contar do nosso governador aqui de São Paulo, né? Quando estava nas eleições, eu tenho um restaurante aqui lá perto da loja que eu almoço, né? Uhum. Aí a menina falou, toda cheia, toda orgulhosa, né? Nossa, pastor, sabe quem faz parte da minha igreja agora? O fulaninho aí, o nosso governador aí de São Paulo. Eu falei assim, ele está indo na igreja de vocês? Eu falei, ele tá indo porque ele quer voto. Ele está indo porque ele quer voto. Esse cara não é cristão. O cara é comunista. Você entendeu? E ela falou, não, o senhor está enganado a respeito dele, foi enganado. Você vai ver se quando ele ganhar, ele vai mostrar quem ele é. Se ele ganhar, ele vai mostrar quem ele é. E ele está mostrando quem ele é. Você está entendendo? Tem muitas pessoas que vão nas igrejas grandes, começam a frequentar, porque ele tá pensando daqui 2 anos ele se candidatar. E ele vai ter o apoio daquela igreja e das outras igrejas que estão ali com eles. Esse é o problema. É a igreja interesse, né? A igreja interesse. Até você vê em, como é que fala? Em comícios, né? Em plataformas de comícios e tal, até pastores evangélicos chamarem o tal deputado, ou tal senador, ou que vai ser, né? Ou tal governador, de irmão. Ou até mesmo. Nunca apareceu na igreja, nunca se relacionou seriamente, e aí ele passa a ser irmão, não estou entendendo. E até mesmo você deu o púlpito da igreja, o cara falar. Cansado de ver isso aí. Entendeu? Então, assim, é uma podridão. Resumir a palavra, podridão. Essa é a palavra correta, podre. Isso não é igreja. Agora, uma coisa, não. Agora, uma coisa assim que eu fico pensando muitas vezes, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, por quê? Passar uma linha de raciocínio aqui. Por exemplo, houve e há uma, como é que eu posso dizer, uma voz aí do pessoal, ou vou voltar ao termo sociedade, que todo pastor é ladrão. É verdade? Não, não é verdade. Não é verdade. Aí, se começar assim, eu vou dizer assim também, então todo advogado também é. E todo gerente de banco também é. Então todo contador também é. Então eu não posso trazer esse tipo de coisa a ponto de dizer assim, todo mundo, né? Então eu tenho que dizer assim, há profissionais e há profissionais. Então, uns são honestos, outros são mais do que honestos, né? São íntegros. É mais do que honesto. Então, é esta avaliação que eu tenho que fazer das pessoas, né? Sendo ela estando no meio, inserido no meio evangélico, ou não inserido no meio evangélico como uma pessoa normal, que tem uma profissão e que está aí, batalhando para sustentar sua família, querendo ganhar seu dinheiro, seu ganha-pão. Então, claro, existem muitos picaretas por aí, mas eu tenho que saber dosar esse tipo de coisa, né? E a ponto de dizer assim, por que isso também? Porque eu não posso dizer que todo advogado é ladrão, porque no fundo, eu preciso dele para me representar dentro de um fórum. Então eu preciso deste advogado para representar numa ação tal. E por quê? Porque esse cara, advogado que se formou, ele entende das leis, tais, tem conhecimento, tem experiência, assim vai. Né? Mas eu perdi a conexão, tá ouvindo? Estou ouvindo, estou te ouvindo. Só que eu perdi a conexão aqui.
Ah, então é mais a sua imagem mesmo que travou. Daqui a pouco volta. Mas eu acho que a gente tem que pensar também nesse caminho, que a gente precisa entender um pouco e saber dosar um pouco as coisas para poder a posição de cada um. Por exemplo, você está me escutando, né? Estou ouvindo. Ok, acho que é só sua imagem, acho que talvez daqui a pouco volte. É, eu já vi pessoas, por exemplo, estarem numa posição de pastorado, né, durante muito tempo, e pessoas que têm boa palavra, pessoas que a gente pode dizer que são pessoas de Deus, sim, e tal, mas de repente desistiram do pastorado e desistiram de ser chamado até de pastor, a ponto de dizer assim, eu não quero ser comparado com os outros. Se você pensar desta forma, então você também não vai ser um advogado, você não vai ser um profissional de tal área, tal. Porque você tem que saber equilibrar essas coisas, saber dosar essas coisas, né? O que você tem que entender é assim, exatamente o que você falou, né? Deus te chamou como igreja para fazer diferença nessa terra, né? Por consequência, você é um filho de Deus, você foi chamado e por consequência você é um cidadão também, né? Eu acho que a sua conexão caiu, mas deve voltar aí. Vamos aguardar um